Olá, pessoal. Uns colegas de vocês pediram para fazer uma revisão do capítulo 1. Então, antes de botar o material do capítulo 2, que eu vou colocar amanhã, eu vou fazer uma revisão bem rápida sobre lógica booleana, porta-lógica, aquilo que a gente viu no capítulo 1, que a gente está usando como base para a construção do nosso processador. Tá? Então, a ideia é, nós vamos começar com portas lógicas, certo? A gente vai falar também de sinais lógicos, e depois a gente completa sobre tabela verdade e como que a gente sintetiza o circuito e como a gente pode montar os circuitos daqui para frente, que está dando um guia um pouco sobre as atividades do projeto 1 de vocês. Tá? Então, relembrando os sinais lógicos, nós temos zeros e 1, certo? Sinal 0 e 1. Algumas pessoas vão colocar verdadeiro, falso. A gente prefere usar 0 e 1, tá? Então a gente vai usar 0 e 1 aqui no nosso trabalho inteiro, tá? E vamos lá. Portas lógicas, nós vimos algumas delas, certo? Vamos começar pela porta AND. Essa porta AND, o que ela faz? Ela recebe duas entradas e gera uma saída. Então a gente pode desenhar. Ela recebe uma entrada A e uma saída B, uma entrada B, e ela tem uma saída out. Certo? Se a gente fizer a tabela verdade dessa porta, então a gente vai ter A, B, out, e eu tenho as opções 00, 01, 10, 11. A porta lógica AND ela só vai ter saída igual a 1 se todas as entradas forem 1. Em qualquer outro caso, o valor de saída é 0. Então a nossa porta AND tem duas entradas, A e B, uma saída out, e a saída out só vai ser igual a 1 se as duas entradas tiverem valor 1 como entrada. Ok? Bom, outra porta lógica, próxima porta lógica, a porta lógica OR, ou a porta lógica OU, certo? Então, o que ela tem? Certo? Ela tem uma entrada A, uma entrada B e uma saída out, certo? Então, são duas entradas, A e B, e uma saída out. No caso da porta OU, ela só vai ter saída 0 se as duas entradas forem 0. Então, qualquer outra combinação das duas entradas, a porta lógica OU vai ter como saída 1. Então, nós temos as duas portas lógicas iniciais nossas aqui. Subindo aqui um pouquinho, a gente pode virar e colocar a nova outra porta lógica, a porta lógica NOT. Diagrama dela. Então, ela tem uma entrada IN e uma saída OUT. E aí, como é só uma entrada, o que a porta lógica NOT faz? Ela inverte a entrada. Então, se entrar 0, sai 1. Se entrar 1, sai 0. Essa é a nossa porta lógica NOT. Certo? Agora a gente vai começar a colocar mais algumas outras portas. Essas três são as mais básicas. Nós vamos fazer a porta lógica ou exclusivo, XOR, e ela nós temos entrada A, B e saída out. Então, entrada A, B e saída out. Certo? A porta lógica XOR ela vai ter como saída 1 quando somente uma das duas entradas, certo, tiver, nesse caso aqui, o valor 1. Então, ou é 0 e 0 na XOR da saída 0, 0 e 1 da saída 1, 1 e 0 da saída 1 e 1 e 1 da saída 0, certo? Essa é a porta XOR. Nós temos também, e aí que começa a construção do nosso livro, nós temos também a porta NAND, certo? A NAND, o símbolo dela é um símbolo de uma AND com uma bolinha na frente. Então, nós temos A e B como entrada e temos a saída OUT. Como funciona essa porta NAND? Nós vamos ter, então, A, B, OUT
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E o que vai acontecer é que ela é um não AND. Lembrando que a AND só tinha o valor 1 quando as duas forem 1. Então, nesse caso, ela só vai ter o valor 0 quando as duas entradas forem 1 e 1. Nos outros casos, por ser um não AND, ela é exatamente a inversa da AND. Eu vou voltar aqui para a gente ver a AND aqui em cima, ok? A AND está aqui em cima, certo? E agora a gente pode vir aqui embaixo e olhar a não AND, tá bom? Então essas são as portas lógicas. A gente vai pegar mais um componente, que é o multiplexador, e outro, que é o demultiplexador, e a gente vai aproveitar o embalo aqui e fazê-los aqui nesse momento, tá bom? Então, nós temos um componente que é o MUX, que é o multiplexador. Esse multiplexador tem vários símbolos para eles. No livro está usando mais esse símbolo aqui. No caso, ele tem um A e um B e uma saída out, certo? E a ideia geral, ele vai ter também um sinal aqui de seleção, certo? A gente pode representar essa tabela verdade de várias formas. A gente tem que lembrar que eles têm 3 entradas, certo? Mas a gente pode tentar colocar esse cara como sendo só uma entrada. Então, a entrada cell e uma saída out. E a gente está falando que quando o cell for 0, sai o valor do A. E quando o cell for 1, sai o valor do B. Então, esse é o circuito que a gente quer fazer. Se a gente quiser detalhar mais, eu vou fazer uma outra tabela verdade exatamente do MUX, certo? Eu vou fazer a tabela verdade do MUX aqui. Então, nós temos cell, A, B e out. Só que nesse caso agora nós temos um monte de combinações. Vão ser 8 combinações. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Certo? Que eu vou aproveitar a oportunidade aqui e vou explicar um pouquinho como sintetizar uma porta lógica, o circuito lógico dele. Então, como a gente falou, certo? A gente pode voltar aqui e olhar que quando o cell tem valor 0, o que acontece é que a saída é o valor do A. Então, o cell está com valor 0 aqui, né? Ó, esse pedaço aqui em vermelho tem o valor 0. O que a gente vai fazer é pegar exatamente o que está no A e colocar aqui na nossa saída. Então, 0, 0, 1, 1. Agora, quando o cell tem valor 1, vai sair o que está no B. Então, 0, 1, 0, 1. Pronto. Essa é a saída do nosso multiplexador, e ele segue exatamente a regra ali em cima. Toda vez que tem o valor A, a gente pega em vermelho, e toda vez que o cell tem valor 0, a gente pega o valor do A e sai. Toda vez que o cell tem valor 1, a gente pega o valor do B e sai com ele. A gente falou também, certo, que a gente pode sintetizar esse circuito, a gente pode pegar esse circuito e sintetizar um circuito que eu tenho uma tabela verdade, eu sintetizo ele com portas lógicas. Para fazer isso, nós precisamos pegar os termos com valor 1, certo? Nós vamos pegar esses termos com valor 1 aqui. Então, nesses termos com valor 1, nós vamos escrever a expressão lógica deles. Como é que a gente escreve a expressão lógica? Nesse caso aqui, nessa linha especificamente, nós temos um NOT cell, quer dizer, eu vou inverter o cell, um E, o A, e um E, o NOT B. Certo? A gente pode colocar parênteses aqui, às vezes fica mais útil para a gente se a gente colocar parênteses entre os elementos, tá bom? E a gente pode também botar mais um parênteses aqui, só para poder montar a nossa equação toda. Vamos fazer isso para a segunda linha, certo? Vamos trabalhar com esse cara aqui, fazendo a segunda linha. Então, nós temos esse segundo aqui, que ele é NOT cell também. E aí nós temos AND A, AND B. Certo? Ok, eu vou botar isso aqui entre parênteses, só para facilitar a legibilidade. E agora, para fazer esses outros dois aqui, eu vou pedir para vocês, só para a gente recapitular isso direitinho, aperta o botão de pausa e faça esses outros dois aqui, certo? Quando você terminar os outros dois aqui, eu vou resolver aqui no vídeo. Então, você aperta o botão de pausa, pega o seu caderno, faça o exercício e volta aqui, ok? 1, 2, 3, ok. Espero que você já tenha feito.
E vamos lá então. Então, nesse caso aqui, essa primeira resposta, a gente tem o cell and not A and B. E nós vamos ter aqui embaixo o cell and A and B. Aí nós temos agora 4 equações. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta equação. Como essas são as únicas combinações que geram valor 1 nessa função, o que a gente precisa agora é concatená-las através do operador OU. Então a gente vai ter essa primeira equação, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. E desse jeito sistemático, pegando a tabela verdade, montando a equação de cada uma das linhas e ligando essas equações com OUs, a gente consegue montar a função verdade desse circuito aqui como todos. É claro que a gente pode olhar e trabalhar com essa equação para ela ficar bem simplificada, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada um pouco de simplificação, mas assim, para esse momento aqui, a metodologia é suficiente, quer dizer, vocês já conseguem expressar o que vocês querem aqui nesse momento. Então vamos pegar o seguinte aqui agora. Eu vou pegar as duas primeiras equações, certo? E observa que as duas têm not cell, então not cell está igual, and A, certo? Então eu tenho aqui, logo nas duas primeiras, eu tenho not cell and A. E aí eu vou agrupar exatamente o último termo das duas. Esses dois ands aqui eu vou fatorá-los, então eu vou fazer isso aqui, ó. Desculpa, eu tenho um outro and, certo? E agora a gente vai ter not B ou B. Certo? Então, desse jeito, ao olhar isso aqui, not B ou B, quer dizer, se B for 0, eu tenho not B como 1. E se B for 1, eu tenho esse cara, o B em si como 1. Então, isso aqui eu posso anular essa equação, esse pedaço da equação. Então, as duas primeiras aqui, elas podem ser representadas como aqui embaixo. E algo bem similar acontece com as outras. Então, vamos pegar a outra, cell, e eu vou colocar o cell em end. E agora eu vou falar, ó, not A ou A, and B. Novamente, isso aqui a gente pode cortar, logo eu vou tirar esse end. E aí a gente fica numa versão simplificada dessa equação, que é not cell and A or cell and B. E a gente tem a equação simplificada. Observa que esse cara aqui significa que quando o cell é 0, pegue o valor do A, e quando o cell é 1, pegue o valor do B. Exatamente o que a gente tinha escrito na tabela de cima. Então, com isso, a gente aprendeu a fazer um multiplexador e, de quebra, a gente aprendeu a sintetizar uma equação a partir de um conjunto de portas lógicas. Falta só uma porta para a gente fazer, falta só um componente para a gente fazer, que é o demultiplexador. O demultiplexador ele é exatamente o contrário do multiplexador. Então, nesse caso aqui, ele tem uma entrada IN, ele tem uma saída A e uma saída B. Esse é o demux. E ele vai ter novamente uma seleção. Ao contrário do multiplexador, que entravam 2 eu escolhia quem saía, agora eu entro um e o outro eu vou ter que escolher para que porta que ele sai. A ideia geral é que eu tenho a entrada IN e eu tenho a saída A e a saída B. Certo? Se a entrada... Opa, desculpa, eu tenho também a entrada cell. Certo? Desculpa, deixa eu botar aqui de um jeito mais sistemático. Peraí. Eu tenho a entrada cell e eu tenho A e B. Se cell é 0 e se cell é 1. Se o cell é 0, se eu selecionei a entrada, a parte A, significa que o valor de IN vai aparecer no A. E o B a gente vai guardar como 0. Se o cell é 1, a gente vai colocar 0 na saída A e vai colocar o valor do IN na B. A gente tem que entender esse cell como, eu vou pegar esse sinal aqui, quando o cell é 0, eu passo esse sinal para cá. Eu vou pegar o sinal e quando o cell é 1, eu passo ele pelo B, certo? E a outra saída que eu não estou usando, ela vai ficar com valor A. Tudo bem? Ok? Então vamos lá, vamos fazer a tabela verdade só para poder complementar. Como entradas, então, nós temos... Vou fazer essa...
nós temos in e cell. Eu tenho cell e o in, e como saídas eu tenho A e B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, quando o cell é 0, eu pego o valor do in e coloco no A. 0 e 1. E eu boto sempre 0 no B. Quando o cell é 1, eu pego o valor do in e coloco no B. E o A vai ficar como 0. Então, essa é a combinação, certo? Dado que a gente fez isso, a gente pode também gerar a equação. Então, vamos gerar a equação do A, que só tem essa saída aqui. Então, a gente pode escrever que A é igual not cell and in. E a gente pode fazer a equação do B. B é igual cell and in. E com isso a gente tem as expressões lógicas para eles. Tudo bem? Ok? Então essa aqui foi uma breve revisão nossa. E com isso eu espero que tenha esclarecido todos os componentes até aqui, um pouco da ideia de simplificação, que não é o foco dessa disciplina, e você já tem entendido esse pacote inteiro. O que ficou como um exercício do laboratório de vocês? O laboratório do projeto 1 levava vocês a trabalhar com a porta lógica NAND e construir todas as outras portas. Então, a primeira dica que eu tenho nessa direção é que você deve seguir a ordem bem clara do material que está especificado no projeto. Isso quer dizer, a primeira porta que vocês têm que fazer, você começa com a NAND e faz uma AND. Depois você faz a NOT, depois você faz a OR. Siga exatamente a ordem que eles estão fazendo, tá bom? E aí vão aparecer portas de múltiplas larguras. O que significa isso? Só para dar um exemplo com 4 entradas para vocês, eu posso fazer uma AND de 4 entradas, significa que o meu sinal A tem 4 entradas. É como se eu tivesse 4 fios aqui e o meu B tem 4 entradas, tá bom? O que é isso aqui? É como se eu tivesse aqui, ó, A0, A1, A2, A3 e de B0 até B4 também. Então, esse sinal que a gente vai simplificar e falar assim, só com esse tracinho, o 4 aqui indica a largura dele. Se eu fizer uma AND e sair também 4 entradas, significa que eu vou falar que o out 0 ele é igual a 0 AND B0. O out 1 é igual ao A0 AND B0. E assim, desculpa, A1 e B1, né? A1 e B1. E por assim sucessivamente, Alt2, A2, B2, Alt3, A3 e B3. Certo? Então essa é a primeira forma de eu compor portas de múltiplas larguras. Mas a gente também tem uma outra forma de fazer isso, que seria o AND 4 way. Quando aparece o way, a ideia é que eu vou ter 1, 2, 3, 4 entradas só e vou sair. E vai sair aqui todos eles de um bit só. Então eu vou ter o A0, ou eu vou ter o A, B, C e D. E o que a gente está querendo nesse caso aqui é que Alt é igual a A, AND B, AND C, AND D. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, o projeto 1 vocês já fizeram, vocês não vão precisar entregar, porque vocês já fizeram na metodologia antiga, então vocês não precisam entregar, mas eu recomendo fortemente para quem não completou o projeto 1 ainda, que você complete o projeto 1 para a gente ter o seu acompanhamento, o seu aprendizado bem claro daqui para frente, tá bom? Até mais então.